psicopedagoga Brenda, que está aqui no telão do Fala Que Eu Te Escuto. Doutora, seja bem-vinda. Boa noite. Olá, Bispo, boa noite. Doutora, me ajude a entender, eu não estou conseguindo entender, porque a maioria fala que não, as crianças não devem ter celular, mas na prática tem, né? É tão difícil É muito assim? complexo. É complexo? É muito complexo, porque a gente vai precisar entender aquilo que é recomendado Uhum. e a prática, né? Sim. Por isso que a gente viu tantas pessoas ali com essa divergência. Então, assim, hoje a gente tem uma recomendação. A Sociedade Brasileira de Pediatria, ela vai nos dizer que até os 2 anos de idade, zero telas. Uhum. E aí a gente fala de todo tipo de tela. Celular, televisão, mas a gente sabe que tem as dificuldades nesse período. Depois desse tempo, ela vai nos dizer que as crianças podem ter até 2 horas de acesso às telas. Então a gente já vai conseguir conciliar. Após isso, né, quando a criança ela já está um pouco maior, de 11 a 12 anos, ela já pode até ter o celular. É o que a Sociedade Brasileira de Pediatria hoje nos diz. Só que a gente vai precisar entender que é a geração que elas estão inseridas. Nós, como pais, nós usamos o telefone todo o tempo, na maioria das vezes, né, como recurso mesmo. Então, eu acredito que isso deve ser acompanhado, como qualquer outra atividade da infância. Então, a gente precisa ter as telas com regulamentação. Entender que qual é a idade dessa criança, o que ela está assistindo, com quem que ela está conversando. E entender o quanto que isso está sendo prejudicial. Por quê? Não há dúvidas que uma criança que passa muito tempo tem prejuízos. E aí ela vai ter prejuízos de hiperestimulação, ela é uma criança que pode ser desatenta, ela pode ter prejuízos sociais. Então eu preciso achar o meio termo. O que eu sempre costumo falar para os meus pais em consultório é que tudo que a gente tem demais é ruim. Então a gente precisa se organizar. Uma alternativa que eu, como mãe e como psicopedagoga, eu gosto de passar para as minhas famílias é: entenda o que tipo de desenho ela está assistindo e ofereça algo que seja menos prejudicial. Então a gente já sabe que a tela pequena ela é pior que a tela grande. Então, às vezes eu tenho uma mãe que é solteira, uma família sem rede de apoio. Essa família, às vezes, o único apoio que essa mãe tem é a tela. Então, eu preciso dar a ela uma alternativa. Então, como alternativa, a gente pode ter a televisão e desenhos de baixo estímulo, porque são menos prejudiciais. Eu tenho famílias que, infelizmente, não vão ter a opção. Tem pais que trabalham fora, precisam dar o telefone para poder ali se comunicarem com as crianças. Então, a gente precisa oferecer um estímulo. Lembrando que eu não posso retirar o telefone de uma vez, é muito prejudicial para a criança, porque é um vício. Quanto mais ela está ali, mais sendo exposta, maior é o vício que ela está estabelecendo. Sabe, a liberação de dopamina que a criança tem quando ela está assistindo e vendo vídeo, e é música para cá, imagem colorida para lá, é muita coisa. Então eu preciso organizar isso com ela, sabe? Parte dessa organização é: se eu vou retirar o telefone, eu tenho que ter presença. Então, os pais que vão caminhar agora, né, nesse caminho de fazer essa retirada, vamos oferecer essa troca. Brincadeiras, jogos de tabuleiro, jogos que ela possa executar ali a criatividade, desenhos, tinta guache, tudo isso para poder trazer uma alternativa para essas famílias, né? Porque a gente sabe, é prejudicial. Então, nós precisamos entender como inserir isso no dia da criança. Para os adolescentes, nós vamos precisar entender que as crianças não podem ter acesso a todo tipo de coisa na internet. Então, precisa sim ser algo regulado e monitorado pelos pais. Mas é o mundo que eles estão inseridos. É melhor ensiná-los a lidar com a ferramenta, para que quando eles fiquem maiores na vida adulta, nós não tenhamos ali adultos hiperestimulados, viciados nas telas por si próprios, porque nós adultos também nos viciamos. Então, nós precisamos ensinar a lidar, porque infelizmente ou felizmente é o mundo que eles estão inseridos e a gente precisa entender como tornar isso funcional na vida deles. Doutora, muito obrigado, foi um prazer tê-la aqui. Até uma próxima oportunidade. Obrigada.
Tchau.